Senado aprova projeto que reduz pagamento de dívidas dos estados com a União. Senadores alteram regras para a cobrança do ISS. Novos serviços passam a ser tributados. E a TV Senado inaugura novas instalações. Boa noite. Volta para a Câmara dos Deputados o projeto para reduzir as parcelas que os estados pagam da dívida com a União. O texto modificado no Senado exige um ajuste fiscal nos estados que renegociarem os débitos. Os governadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro vieram defender o acordo para renegociar a dívida dos estados. Luiz Fernando Pezão resumiu o motivo numa frase. Suspende o pagamento da dívida por 3 anos. A moratória valerá apenas para os casos mais críticos. Somando todo o tempo, os estados terão até 50 anos para zerar as contas. O texto enviado pelo Poder Executivo tinha uma lista de contrapartidas para aderir ao novo prazo. A Câmara deixou apenas uma, que coloca um limite global para os gastos durante 24 meses. No Senado, o relator trouxe de volta a lista de exigências para os estados renegociarem a parcela da dívida. Contenções do crescimento automático da folha de salários, estabelecimento de regras mais rígidas para a concessão de pensões, a realização de reforma administrativa e a realização de leilões para pagamento das obrigações com fornecedores. O regime se estende a todos os poderes do ente em recuperação. Os estados que já ajustaram as contas, mas que querem diminuir a parcela da dívida e ter mais tempo para quitar o débito com a União, teriam de se submeter às contrapartidas, mesmo sem necessidade. Os 9 estados do Nordeste devem dessa dívida 4%. Ou seja, 96% não está nem na região norte e nem na região nordeste. É uma chantagem aos estados que não cumprirem esse conjunto de pré-condições. Uma das condições diz claramente: suspender a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. O aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Os senhores estão aprovando aqui também congelamento de salário de servidor por 3 anos. Não pode nem reposição da inflação. Senadores da oposição tentaram derrubar as exigências, mas foram derrotados. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. O imposto sobre serviços cobrado pelas prefeituras vai ter um percentual mínimo em todo o país. E o tributo avança sobre serviços que atualmente são isentos. É o que está no projeto que o Senado aprovou e que, para entrar em vigor, precisa ser sancionado pelo presidente da República. Para tentar acabar com a guerra fiscal, o texto prevê uma alíquota mínima para o imposto sobre serviços. Nenhum município pode cobrar menos que 2%. Quem desobedecer pode ser condenado por improbidade administrativa. Além disso, o projeto autoriza as prefeituras a tributar novos serviços: tatuagens e piercings, armazenamento de conteúdo na internet, desenvolvimento de programas para tablets e smartphones, fabricação de lentes de contato, trabalhos gráficos, guincho, transporte municipal de passageiros e até cremação de corpos. Hoje, todo o ISS recolhido em operações com cartão de crédito ou débito vai para as cidades onde estão sediadas as operadoras. A Câmara incluiu e o Senado manteve um artigo para que o imposto seja cobrado no município onde é feita a compra. A mesma regra vale para as franquias, como lanchonetes e lojas de departamento. O imposto vai para as cidades que mantêm as filiais. A proposta também será aplicada para os contratos de leasing. A estimativa do relator é de que as mudanças vão redistribuir entre os municípios 6 bilhões de reais por ano. O novo ISS, de que a partir de hoje é pago sobre onde foi gerado o serviço. Isso é uma reivindicação antiga dos prefeitos do Brasil. Evidentemente que não podemos contemplar todas as reivindicações, mas faz justiça com os municípios brasileiros nesse momento de muita dificuldade.
A matéria mais polêmica do dia foi um projeto do senador Renan Calheiros, relatado pelo senador Roberto Requião. A proposta que define e pune o abuso de autoridade. Vários parlamentares questionaram a urgência da votação do texto, que desagrada a parte do Ministério Público e a magistrados. O relator criticou as corporações que pressionam pela retirada do texto. Depois de muito debate, o projeto saiu da pauta do plenário e foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. O Ministério Público poderá ganhar agilidade na defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico. Esse é o objetivo de projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. O rompimento da barragem de Mariana provocou um desastre ambiental que ultrapassou as divisas de Minas Gerais. O Ministério Público ajuizou uma ação civil com o objetivo de obter indenização dos responsáveis pela tragédia. Esse é um exemplo da atuação de promotores e procuradores na defesa do interesse coletivo. O Ministério Público pode usar também o instrumento da ação civil se houver dano ao patrimônio histórico e cultural. Antes da ação, promotores e procuradores fazem uma investigação. Aí é que entra o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a proposta, reclamações contra esse procedimento preliminar poderão ser apresentadas ao Conselho Superior do Ministério Público. O andamento da ação civil poderá ficar mais rápido. A proposta representa um avanço na disciplina do procedimento do inquérito civil e das peças informativas ao prever a possibilidade de recusa ou reclamações ao órgão superior do Ministério Público, como forma de se aprimorar o controle de legalidade das decisões e dos atos praticados em sede desse procedimento. Possibilite-se, assim, a correção de decisões ilegais dentro do próprio Ministério Público, sem que seja necessária a judicialização dessas questões. Muitas vezes acontecem as injustiças. Se permitir que, nesses casos, seja possível recorrer ainda no âmbito do Ministério Público, à instância superior, para se tentar resolver no âmbito do Ministério Público, vejo que é salutar e saudável para a sociedade, para a questão ambiental e para os próprios gestores. O senador José Maranhão aproveitou a última reunião da Comissão de Constituição e Justiça deste ano para fazer um balanço. Ele informou que foram analisadas 330 matérias, entre projetos de lei, indicações de autoridades e propostas de emenda à Constituição, no período em que presidiu a CCJ, 2015 e 2016. Este ano, o senador destacou algumas matérias. Destaca-se a aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC número 10 de 2013, que prevê o fim do foro privilegiado para todas as autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República, nas infrações penais comuns. A CCJ aprovou em 13 de setembro a proposta de emenda à Constituição PEC número 36 de 2016, que reforça a exigência de fidelidade partidária de políticos eleitos e extingue as coligações nas eleições proporcionais, além de estabelecer uma cláusula de barreira na atuação parlamentar dos partidos. Antes de ser enviado para a sanção presidencial, o projeto terá de ser votado pelo plenário do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou em turno suplementar proposta que autoriza empresas e cidadãos a eliminarem os originais de documentos digitalizados e certificados. A Comissão Mista de Orçamento aprovou a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A matéria segue agora para votação no plenário do Congresso, nesta quinta-feira, às 11 da manhã. O relatório do senador Eduardo Braga prevê despesas de 3 trilhões e 505 bilhões de reais, mas 27% desse total vão refinanciar a dívida pública. Do que sobra, 2 trilhões e meio de reais, apenas 90 bilhões vão para investimento, pouco mais de 3,5%. Todo o restante, quase 2 trilhões e meio de reais, vão pagar benefícios da Seguridade Social e despesas dos 3 poderes da União. E ainda vai faltar dinheiro para fechar a conta. O orçamento prevê um déficit de 139 bilhões de reais, o equivalente a 2,04% do Produto Interno Bruto.
O orçamento traz ainda indicadores macroeconômicos para o próximo ano. O governo espera que o PIB cresça 1,6%. A inflação acumulada prevista é de 4,8%. A taxa Selic, 12,11% ao ano. Dólar, R$ 3,43. E o salário mínimo para 2017 será de R$ 945,80. As despesas previstas no projeto já seguem as regras definidas pela PEC dos Gastos Públicos, aprovada pelo Senado nesta semana. No ano que vem, os 3 poderes ficam autorizados a aplicar apenas o orçamento de 2016, corrigido pela inflação projetada para este ano, 7,2%. Foi um orçamento desafiador, porque ele é, na realidade, a primeira implementação prática do teto do gasto público e a primeira implementação de caráter efetivo do novo plano de ajuste fiscal do governo brasileiro. O texto prevê 125 bilhões e 300 milhões de reais para a saúde e 85 bilhões e 600 milhões de reais para a educação. Defesa fica com 845 milhões, desenvolvimento regional com 895 milhões e 500 mil reais, infraestrutura com 380 milhões e 300 mil reais, desenvolvimento urbano com 150 milhões e o fundo partidário com 509 milhões de reais. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou projetos e enfrentou manifestação em plenário. A confusão começou com um sindicalista gritando xingamentos quando o relator da proposta que extingue a contribuição sindical obrigatória lia o seu voto. Um cidadão ali dizendo que é peculado, precisa respeitar o senhor. Senhor presidente, eu acho que dessa forma nós não vamos a lugar nenhum. A manifestação da plateia tumultuou o plenário da Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores ficaram revoltados com a ofensa ao autor da proposta, que acaba com a contribuição sindical obrigatória. A matéria acabou sendo retirada de pauta. Isso aqui custa caro. Isso aqui eles fizeram em menos de 5 minutos. Botaram minha foto, um papel aqui, um material bom, para poder tentar me intimidar, como se isso aqui me intimidasse. 30 anos de política, nunca fui ligado a sindicato. A minha ligação é com o povo. E na última reunião do ano da comissão, os senadores conseguiram aprovar 3 projetos de lei. O primeiro regula a ecoterapia, a prática que utiliza cavalos como método de tratamento. A matéria segue para o plenário. Acho importante ser que muitos profissionais hoje estão envolvidos com a ecoterapia, tendo bons resultados para pacientes jovens que precisam realmente de uma assistência nesse sentido, que o resultado é muito bom. Outro projeto aprovado obriga que maternidades de referência dos estados possuam um banco de leite humano. O texto agora vai para a Câmara dos Deputados. Os primeiros 1000 dias, que já tem agora essa nova versão, são os 1000 dias de vida. Elas são essenciais, elas são fundamentais, elas são primordiais, elas são vitais para a definição da saúde dessa criança para o futuro. E a segurança jurídica para a pesquisa clínica no país avançou. Os senadores aprovaram um projeto que beneficia quem faz e quem participa dos estudos experimentais. O projeto será analisado ainda na Câmara dos Deputados. Que os pesquisadores brasileiros, os pacientes com doenças como câncer, Alzheimer ou outras enfermidades que estão agora aparecendo, poderão dispor na pesquisa clínica de uma esperança de cura e de tratamento adequado, moderno. Comissão Especial realizou hoje audiência pública para mapear a situação das obras inacabadas financiadas com recursos federais. A primeira dificuldade enfrentada pela comissão é a ausência de dados consolidados sobre as obras interrompidas. Eu não tenho valores, eu não tenho números, mas eu chego a imaginar que é coisa muito próxima de R$1 trilhão. Os senhores aqui devem ter essa informação mais precisa. E isso é um pecado, porque além dessas obras estarem fazendo uma falta tremenda à nossa sociedade, à nossa comunidade,
Esse rio de dinheiro está indo para o ralo, porque a chuva, o sol e etc., o mato, vão destruir todas essas obras, muitas delas, inclusive, já destruídas. O auditor da Controladoria Geral da União criticou a existência de diferentes sistemas utilizados pelos financiadores de obras públicas. Não há como ter uma visão global se não existir um sistema único com conceitos estruturados, homogeneizados e padronizados para todo o Executivo Federal, pelo menos. O representante do TCU lembrou que uma comissão de 1995, também criada para avaliar obras inacabadas, concluiu que a principal causa da paralisação de obras públicas é a desordem das finanças. Ele usou o exemplo da Copa do Mundo para mostrar que o problema continua acontecendo. Dos 50 projetos de mobilidade urbana que foram financiados para a Copa do Mundo, até a Copa foram concluídos 11. Hoje nós estamos há praticamente uma década depois de que o Blatter levantou a placa aí. Nós temos apenas 14 concluídos. A TV Senado entra na era digital. Equipamentos modernos captam e transmitem o dia a dia da casa com o melhor da imagem digital. O novo momento coincidiu com a inauguração de um espaço mais amplo para a redação e setores operacionais da emissora. Nesta quarta-feira, os equipamentos e o novo espaço foram oficialmente inaugurados. O presidente Renan Calheiros, acompanhado de outros senadores e de diretores da casa, percorreu as instalações e cumprimentou os profissionais da TV. No estúdio, a gratidão e o reconhecimento de quem participou desse processo. Esse apoio foi inestimável. Todos nós que somos da comunicação social estamos vivendo um momento realmente marcante e emocionante. A comunicação hoje é um coletivo de profissionais orgulhosos. Nós fizemos um trabalho excepcional nesses dois últimos anos. Nós temos muito a nos orgulhar e isso se deve às pessoas. Então, eu basicamente queria agradecer. Não foi uma obra fácil, esse é um espaço difícil de se trabalhar, mas juntos nós conseguimos que esse legado, que essa mesa diretora nos trouxe, não seja perdido daqui para diante. Servidores e ex-diretores da comunicação do Senado participaram da cerimônia, que também contou com a presença da imprensa. Em seu discurso, Renan destacou a relevância da TV Senado e o compromisso da casa com a transparência e a economia dos recursos públicos. Nos últimos 2 anos, com total responsabilidade fiscal e orçamentária, a comissão diretora do Senado sensibilizou-se para assegurar os recursos para enfrentar o desafio de preparar a emissora para a inadiável modernização. A TV Senado foi criada em 1996, quando José Sarney era o presidente do Senado. O secretário de Comunicação Social da Casa era Fernando César Mesquita. Nos últimos 20 anos, outros presidentes, senadores, secretários e diretores ajudaram a moldar a TV Senado de hoje. Na figura dos 2 pioneiros, fica aqui a homenagem da TV Senado a todos os que colaboraram nesse projeto. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.